Pessoal, então, eu já estava dando spoiler aqui para o Paulo aqui, né? Já preparei aqui, deixa eu compartilhar a sala aqui, né? Aí lembra que lá na aula da UC passada, né? Quando eu estava fazendo o planejamento, eu fiquei preocupado, né? Em função que começa dia 1/7. Tem o recesso aí, né? As férias aí da unidade do Roberto Mangi, né? E dos polos aí, acho que é Lusiânia, né? Todo o entorno aí. Então, de Goiás, pelo menos aqui. Tá? De 1/7 até o 8/7. Por isso que eu já antecipei aqui, porque senão vocês iam tentar acessar a sala, né? E aí vocês não estariam, né, ainda nela, né? Só depois do dia, deixa eu ver, ó, dia 18/7 até 30/6, né? Então 18 dá na sexta-feira, né? Então a próxima UC aí, que é a instalação do CEP, como a gente tem aula toda quarta-feira, ó, vai ser no dia 23/7, tá? Então, dia 23/7, vocês retornam, né? Aí como essa UC de gestão, ela não tem aula presencial, né, prevista, né? É só que por isso que eu coloquei que é 100 pontos, né? O fórum vale 20, atividade um vale 40 e atividade 2 vale 40 pontos, né? Então aqui é totalmente aqui o EAD aqui. Beleza. Então, feito esse disclaimer aí eu fiquei preocupado, né? Porque senão não ia dar tempo, né? Já dia 2, né? Já é o recesso aí da unidade, né? A gente precisaria pelo menos de duas aulas. Aí eu lembrei que eu tenho, como eu sou especialista aqui da parte do CEP, né? Eu já tenho um monte de aula aqui já relacionada a isso. E eu já gravei, né? Como essa matéria ela tem a hora dela é pouca, né? Aí eu tinha prometido, já deixei aí, né, a análise completa, por isso que eu coloquei até a data de hoje aqui, né? Mas aí eu coloquei a tag aqui, aula extra, né? Pra vocês lembrarem que ela é uma aula gravada, ela não foi ao vivo, né? E coloquei uma aula extra 2 com análise da atividade um e da atividade 2, né? Beleza. E aqui a tag, né, que a Laura já deixou aqui pronta, que é para a aula de hoje, né? Para já deixar já a gravação da aula de hoje. Então, basicamente, como eu já, inclusive nessa aula do fórum aqui, né, eu já falo um pouco da teoria aí de gestão da manutenção, né? O próprio nome já diz, é você gerar, né? É você gerenciar, melhor dizendo, né? Você pode até gerar, né? Mas é você gerenciar o recurso, né, que você já tem, né? Por exemplo, uma equipe de, inclusive, se eu não me engano, acho que a atividade um aqui, ó, é lá do Modern Mal aqui, né? A equipe, você tem que separar a equipe de acordo com a especialização e a área de cada um ali, né? E os cursos de segurança que são necessários. Se você é eletricista, você precisa de um NR10, você precisa do CEP, né? Você precisa estar com o NR10. Geralmente eles pedem a reciclagem do CEP, mas eu vou falar, porque além de eu ser engenheiro de segurança, eu sou engenheiro, né? Além de ser engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança. Então, a reciclagem do CEP, ela não existe, tá? Muitas empresas pedem porque eles ficam com medo, né, de tomar multa, essas coisas. Mas a única reciclagem que fala lá na norma é a do NR10, tá bom? Mas se a empresa pedir é aquela história, não é a empresa ela não é responsável por, né, por fornecer esse treinamento para você, né, para o trabalhador totalmente gratuito. Então, se ela pede, né, nada você faz, né? Mas eu já vou dizer, como profissional da área, que o CEP não precisa, agora do NR10 sim. Ok, beleza. Então, essa habilidade de gerenciamento, eu até aproveito para mostrar aí, o Paulo pode falar aí. Você disse que tinha uma dúvida aí para tirar das duas atividades. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu
estou só esperando o senhor passar essa parte introdutória que eu já Não, comento com o não, já senhor. pode falar já. Pô, é porque tem um manual da. Eu acho que tá aqui, ó, na. Eu estava dando aula agora há pouco, por isso que eu demorei um pouco aqui de manutenção e operação do CEP. Então tá bom, vou mandar a brasa aqui. Pode falar, aí eu estou Bom, procurando. com relação à atividade um, professor, eu segui aquela lista com os colaboradores, né, que nós Sim, encontramos na nossa pasta, e li o contrato, né, o escopo do contrato, e dividi a turma, né, dividi a turma do modelo que ela ficasse o mais próximo possível, né, hum, do ideal. Não sim, utilizei todos os colaboradores, e eu tinha observado que a gente tinha que tentar fazer de uma maneira que utilizasse menos pessoas possíveis. sim, Mas sim. Porque assim, tem uns que parece que ele só tem tempo à noite, né? Outro exato, tem exato. só Eu tempo fui de tarde, cruzando, por aí vai, né? eu fui cruzando todos os dados, aproveitando os da subestação, né? Só que eu fiz da seguinte forma, eu segui a seguinte linha de pensamento. Por exemplo, a subestação. Peguei um, pelo menos, que tinha a habilidade para trabalhar com subestação, né? Uhum. Ó, o exemplo aqui, ó. Já vou marcar eles aqui. Né, eu peguei pelo menos um colaborador capacitado e outro que já tinha algum conhecimento na área, como Sim, foi o sim. caso dos trabalhos em alturas, né? Por exemplo, a iluminação, eu imaginei todas com trabalho em altura e um pelo menos com NR35 e outro para ser o colaborador do pé da escada, aquilo que fica mais a parte do auxílio ali. E seguir Uhum. essa lógica. Só que assim, eu coloquei uma observação no final da primeira atividade, que como é uma matriz, e a gente pode usar o mesmo colaborador em mais de uma função, eu Uhum. coloquei a primeira utilidade dele, o primeiro momento, em preto e o segundo em vermelho. O senhor vai encontrar lá. Então, assim, Hum. tem a primeira turma, né, do primeiro turno ali, vai um trabalhador Isso. dividido, Ó, por então, exemplo, aqui, ó, o Alex, né? Eu coloquei aqui Alex, Leonardo, Fernando e o Pascoal aqui no primeiro turno. aham. Eu fiz da Deixa seguinte eu forma, baixar. eu fui dividindo e numerando o número a quantidade de colaboradores. Então, se eu vai encontrar alguma coisa como um, dois, três na frente do nome da pessoa, porque eu sei que aquele colaborador número 2, por exemplo, ele está no primeiro turno, mas ele está lá no sistema da subestação e ele também está lá no sistema de bombeamento elevatório de água potável. Hum. Então, eu fiz dessa forma. Ah, entendi. Né? Você foi colocando tag, né? Exato, exato. Então, assim, por exemplo, o trabalhador número 5 meu está lá na iluminação, né, de áreas comuns, assim como ele está deixa eu achar o encaixei de novo aqui, o 5, ele está na iluminação de áreas comuns e está lá na bombas elétricas de pressurização de água para o combate a incêndio. Então, eu segui essa lógica. Eu coloquei o mesmo colaborador dentro do mesmo turno com duas frentes de trabalho. Né? Ele junta com os colegas, só que assim, como é som dupla, o contrato estava pedindo dupla, essa mesma dupla está num É, lugar e está pelo no menos a outro. dupla, se eu não me engano. Quer ver? Ó, escopo do contrato. Eu tava aqui procurando isso. Né? Então, assim, aí está lá a dupla, né? São colaboradores, trabalham em duplas. Então, um colaborador, como ele é especialista, por exemplo, um especialista que tem, diga assim, um tem NR35, o outro tem NR33, né? O outro é conhecimento de automação, e foi dividindo dentro das funções, dividir É como o frente de espaço trabalho. confinado, né? Isso. Isso. Eu imaginei, por exemplo, assim, se ele vai trabalhar com detecção de alarme, aliás, perdão, com bomba elétrica pressurizada, ele pode entrar no lugar fechado ali. Se ele vai Sim, trabalhar no sim. sistema de refrigeração, ele pode estar Faz andando ali sentido. num teto, num telhado, num espaço mais confinado. Então, peguei alguém que tem NR33, por exemplo, 35, e coloquei para trabalhar junto. Entendi. Não, mas essa é a ideia mesmo. Ver a lista de funcionários.
Aí a primeira atividade eu encerrei ela desse molde. Mas está assim, como eu disse para o senhor, colaboradores eles estão numerados, né, de 1 até 24, porque são 8 frentes de trabalhos divididas em 3 turnos. Eu imaginei um modelo de matriz matemática. Se eu tenho de Nossa, 3 bom ali, demais. Não, mas é isso mesmo, é o matricial, é álgebra, o pessoal chama de álgebra linear, né? Que é justo, a justo. solução de matriz, isso mesmo. Né? Então, eu imaginei como se fosse uma matriz matemática, contratei 24 colaboradores, coloquei 16 trabalhadores por turno, né, nas equipes ali de 2 colaboradores por equipe, em cada frente de Sim, trabalho. isso mesmo. Ó, por exemplo, aqui, ó, da subestação, ó, o Alex, vamos ver aqui com o Alex. Né? Não, ficou até engraçado, porque assim, falei, poxa, eu contratei 24 caras, mas tem 16 por turno, por quê? Porque eu posso colocar o mesmo trabalhador, não, o mesmo colaborador, fazendo 2 funções, né? Como eu disse para o senhor. Tem um ali, assim, se tiver um no sistema de tanque de instrumentação, né, ele vai estar lá também nas bombas elétricas de pressurização. Então, eu fui dividindo dessa forma. Se tem um lá no painel da bomba com inversor, ele está lá no sistema de tanque de instrumentação. E dividi a turma dessa maneira. E encaixou. Encaixou. E ver aqui, ó. Ó, o que que eu escolhi aqui? Não, mas é isso mesmo. Aqui, ó, por exemplo, o Alex Almeida aqui, ó, possui curso de NR10 básico e de CEP, ou seja, e ele é técnico em eletrotécnica, né? Então tá bom para subestação. E aí só tem uma ressalva, ele estuda administração à tarde, né? Que diferente, Aham. né? O cara é técnico em eletrotécnica e está estudando administração, né? Eu tentei tirar o pessoal que faz uns cursos paralelos de, assim, com todo respeito a eles, né? Porque é bem complicadinho. Mas o pessoal que faz assim, por exemplo, o cara estuda administração, o cara tem marcenaria, né? Então eu fui tentando tirar a equipe da equipe, né? Se o senhor quiser, eu até passo o modelo que eu fui selecionando de exclusão aqui. Não, Né? não pode passar. Não, você envia, né? Aham. Eu vou salvar todo um documento Você vai PDF aqui e enviar, mando para o né? Olha, senhor. ó, por exemplo, o Leonardo. Eu acho que só tem um aqui, é porque eu só coloquei Leonardo. Deixa eu ver se. Ah, Leonardo Vieira, tem o Levi. Né? Eu É, acho que só tem um Leonardo aqui, eu acho. aham. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o exemplo lá na parte da mecânica e refrigeração. Tem um rapaz chamado assim, Breno Amorim, que fabrica pré-moldado pela manhã. Bom, mas é a única informação dele que eu tenho, né? Ele não trabalha, por exemplo, com ar-condicionado, não conserta motor. Então, eu não utilizei ele lá na minha frente de trabalho, então, na parte que eu achei que era de Entendi. refrigeração e motor. Então, eu fui por exclusão mesmo. É, não, é que eu sei que eu demorei tempo para fazer essa análise aqui também. Né? Não achei, achei ela simples também, não. Um pouquinho complicada. Demorei a entender. Pois é, eu acho que eu deveria simplificar. Eu estou fazendo a revisão aqui, mas confesso que ainda falta algumas coisas para eu revisar. Esse de gestão eu deixei por último, porque os outros, como eu domino mais os outros aí, né? Aí esse de gestão eu deixei por último, mas realmente ele está muito extenso aqui. Então, olha Uhum. só o tanto de. A atividade um foi, assim, trabalhosa. Ela foi na unha Não, mesmo. não, ela é trabalhosa mesmo. Se você não fizer um sistema e tentar automatizar, vai ficar difícil. Fica Aqui, ó, assim. o Alex, ó, o Leonardo, acho que só tem um mesmo, né? Ó, possui NR10 e CEP, né? E ele é eletrotécnico, né? Uhum. Beleza. E em tese, o Leonardo, ele pode estar em mais, que lá no escopo do contrato aqui, ó, manutenção corretiva, preventiva, né? Necessidade de correção gerada por defeito, beleza. Ah, segue a lista de equipamentos, ok.
eu sei que acho que pelo menos 2 turnos eles podem, né? Né? Eles podem fazer duas funções dentro do mesmo túnel, do mesmo turno. Né? Tá bem Imagina, por no... exemplo, nessa central de bobeamento, colocar aquele sensor lá, sabe aquela Traction? Você já ouviu falar? Já vi Aí, propaganda do aí, sensor de por vibração, exemplo, né? para você ver se tem problema de cavitação, faz Aham. sentido eu dispensar um funcionário, né? Dispensar não, né? Colocar um funcionário para todo, sei lá, vamos supor que de, sei lá, 15 em 15 dias. 15 em 15 dias ele fica, não tem um aparelhinho que ele tem uma sonda, aí ele visualiza o ruído, né? Aí Uhum. dependendo da cavitação, se tiver ocorrendo cavitação, ele aparece um ruído característico, né? É muito melhor você coloca um sensor, acho que o sensor ele dá metade desse celular aqui, ó. Ele é pequenininho, você gruda ele bem ali em cima da máquina, né? Aí esse sensor tem comunicação, né? É sem fio aí. E aí você coloca num sistema de gestão, tipo aquele Microsoft Project, né? Aí ele Hum. tem um sistema de gestão próprio. Aí ele fala, ó, tal máquina, isso você faz em tempo real. Ou seja, você já tiraria esse pessoal da manutenção para, na hora que precisar mesmo trocar a turbina, né, que está com problema de cavitação, só na hora que ela começasse a apresentar esse problema. E ele Uhum. ficaria, por exemplo, em outras tarefas que demanda ele estar ali, né? Você já tiraria essa parte ali do sistema de bombeamento e muitas outras coisas dá para fazer isso. Dá Aí só um sim. exemplo aqui, ó, o Fernando Nunes. Não, não, é porque assim, é uma tarefa, né? É uma simulação aqui. Bom, o cara é eletrotécnico, né? O cara faz letras à tarde, né? Pois é, Não esse tô aí é o dizendo assim, mas é aquela história, né? O cara fala que ele tá não, ocupado à tarde, né? O né, cara pô, faz vou fazer letra à letras, tarde. Tipo nunca, assim, ele é celular, formado, ele é eletrotécnico, né? Mas faz sentido, né? Igual não esse daqui, faz, não faz. administração, mais ou menos, né? Mas letras à tarde, o cara é eletrotécnico, o cara tá precisando de uma decisão na vida dele, né? Tá, ele Mas tá meio enfim, na ó, Nárnia ainda. então à tarde, ó, à tarde o Fernando não pode estar, ó. Tá vendo que o Alex, né? O Alex e o Fernando já no turno da manhã, né? No turno da tarde, que é o turno 2 aqui, ó. Ele pode, né? Ó, por exemplo, o Leonardo, ele pode estar, inclusive, em 2 turnos aqui, ó. Aí colocou, né? Ele poderia estar no primeiro, poderia estar no segundo, poderia estar no terceiro, mas colocou ele preferencialmente primeiro, ele aqui né, nos turnos onde eu não posso, porque precisa de pelo menos 2. Ah, é aqui que tá, ó. Isso, Ó, ah, redução de pelo menos 15 profissionais. Você falou que contratou quantos? 14? 24. 24? Ei, É porque eu preferi não colocar mais de um turno por pessoa, porque o turno são de hum, 8 horas, né? isso. Aí então, assim, eu fiz o quê? Eu contratei 24 colaboradores, Hum, eles são divididos em 3 turnos, né? Mas assim, cada turno tem 16 colaboradores. Por que 16? Porque são 8 frentes de trabalho, né? E coloquei, independente da pessoa, um fazendo mais de uma função. Por exemplo, esse Fernando Nunes, como exemplo, eu aproveitei ele, porque foi o número 2 meu aqui, né? aham. Encaixei ele nas subestações, né? E encaixei no sistema de bombeamento elevatório, porque eu sei que o Marcelo, ele tem uma qualificação diferenciada, o Fernando seria como se eu fosse o 02 do Marcelo, dando apoio, né? Isso mesmo. O 02, né? É, É isso é, mesmo.
Então, assim, eu coloquei mais ou menos desse Eu jeito. Aí, gostei como dessa nomenclatura sua aí, né? não, eu sempre, assim, eu gosto de usar, né, o 01 e o 02, porque aí tem um mais qualificado, mais capacitado, Ou né, seja, e ele um é que o fica plano dando A, apoio, que né? é E o o outro é o plano B. O 02 é o plano plano B, né? B, que é a retaguarda dele, né? Eu usei Isso dessa mesmo. lógica. Curti, curti, viu? Mas encaixei, eu dei conta de encaixar. Infelizmente, eu coloquei 24 colaboradores, professor, porque eu não dei conta de fazer diferente, né? Eu não Hum. quis colocar mais de um turno por pessoa, por questões trabalhistas, né? 8 horas cada Uhum. turno. Eu não me lembro. Aprove- Ah, é, tem intrajornada, né? Ainda tem a tal da É, intrajornada, né? Você pois tem é, eu que lembro. ter uma quantidade, acho que é 10 horas, é 11 horas de Descanso descanso, né? ininterrupto, Até a ininterrupto, né? Tem próxima isso. jornada, né? Isso mesmo. Então, eu fui considerando isso, né? Mas coloquei um trabalhador ali, um colaborador, em mais de duas funções, né? Como o exercício limitou a duas funções, eu coloquei ele em duas funções. Então, eu tinha colocado ali em três, quatro, cinco funções ali, e ficava bacana. Não, Eu tentei beleza. seguir o Não, essa cabeçalho à daqui risca mesmo. eu vou tentar dar uma enxugada, porque realmente essa matéria aqui, como se diz, ela é curta, mas você Existe um precisa. pouquinho. Tem que ter um queimar fosfato para fazer ela. É, não tem, ó. Igual aqui, eu coloquei o Pascoal, ó. Eu não lembro de cabeça ao total quantos funcionários são, que só de eletrotécnico, ó, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó. Só de eletrotécnico tem 26, né? Pois Já de é. automação tem menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque que ele está pedindo a redução de pelo menos 15 profissionais, né? Então, com certeza, a redução de. Eu acredito que a redução de eletrotécnico vai ser a maior. Eu não me lembro, eu não deixei. Acho que as contas não estão aqui. Deixa eu ver se. Não, tá aqui. Deixa eu ver. Não, as contas não estão aqui. Isso daqui. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Mas a ideia é essa mesmo. Você olhar aqui, é porque assim, o maior, eu imaginei também, ó, agora que eu tô lembrando, quando eu fui fazer análise aqui, eu imaginei que o maior corte de turmas, né, de funcionar, já que ele quer que reduza pelo menos 15 profissionais, né, É, utilizando. a hum, nossa lista tem 50 nomes. Eu usei 24, no sobrou total, 26, né, né? de todas as áreas dá De 50, todas né? as áreas das 50 nomes. Eu Quer aproveitei ver? 24 Então, de 50. então tem 50, né, menos os 15. Ainda bem que você. 35, hein? Não, 35. Não, então você, você vai ser promovido, viu? Você vai ser promovido aqui, ó. Então, ó, então tendo, é porque eu não me lembro, eu não lembro onde é que eu fiz essas contas aqui. Eu devo ter feito algum rascunho aqui ou digital, por isso que eu arrumei essa mesa aqui digitalizadora, né? Para evitar estar carregando um monte de papel, aí eu já deixo tudo digital, mas eu não achei ali. Então ele quer pelo menos 15 profissionais. Você contratou 24 aí, né? Você já, mais de 15 aí, né? Você enxugou essa folha. E é igual eu falei, áreas que poderiam. É aquela história, né? Ele dá informação, mas ele não dá muita informação, né? Igual as informações vagas que a gente tem aqui, né? Igual né? Aí, por exemplo, o Fernando, é quem que eu coloquei aqui, ó, nem lembro mais, faz tanto tempo que eu analisei aqui, ó. Possui curso de NR10 básico e CEP e não tem informação mais nenhuma, né? Justo. As informações são truncadas. Inclusive, ó, e você tá vendo que tá o profissional um, é igual você falou, né?
O um seria o com maior, né, com maior experiência, Capacitação, maior e o experiência, outro, capacitação, né, com a, vamos dizer assim, com a menor experiência, né? foi o que eu pensei, foi a minha linha de raciocínio. Hum. Porque aqui, ó, tá vendo que eu coloquei os mesmos profissionais aqui, ó, mas é lógico, né? Se como o Alex está no profissional um, o Leonardo, vamos supor, tá no, como profissional 2, né? E assim eu posso ir alternando, tá? Eu poderia ter, eu poderia ter dado uma enxugada mais nesse trem aqui, né? Não, mas ficou bom. O cara Não, queima mas não fosfato para depois, fazer. depois não, é porque eu deixei para revisar a última matéria do que eu estou revisando e refazendo os materiais é de Aham, gestão da manutenção, né? certo. As outras, as mais fáceis aí, né? Acionamentos, instalação industrial, né? Inclusive refazendo o diagrama, né? Porque tem diagrama lá, você lembra lá que o diagrama de partida, por exemplo, uma partida direta lá tá igual tá no livro, né? No livro ele coloca um fusível ligar direto na rede, né? O Te- ideal é que você coloque um disjuntor motor, né? Na vida real você vai pôr um Exato. disjuntor motor, ou A gente, então, até estava comentando isso com um aluno hoje, né? Na primeira aula que eu estava ministrando aqui. Por exemplo, antigamente, não sei se é dessa época aí, Paulo. Antigamente, eu lembro que eu morei numa casa aqui em Goiânia que ela não tinha o disjuntor de proteção de baixa tensão. Na verdade, eu nem conhecia na época o que que era disjuntor. Era chamado de uma chave faca com base E29. não, eu nunca morei em casa com chave e faca, mas a minha avó já morou. Então, não, pois é, não, pois eu já morei. É na casa antiga, é um setor aqui antigo. Eu já morei muito tempo, chama setor dos funcionários. Hoje em dia Sei eu tô demais morando onde é. aí, Nossa, setor de funcionário foi feito na época da construção da rede em Goiânia, é antigo mesmo. isso, é Da rede antigo. E ferroviária que eu tô falando. eu lembro como minha mãe era concursada do Hospital Geral, né, que fica próximo. Aí minha mãe estava cansada de tomar ônibus lá do setor universitário, que a gente morava lá, né? Do setor universitário para vir para cá. Aí o que que ela fez? Alugou uma casa no setor dos funcionários, que aí ela ia a pé para trabalhar. Uhum. Quer ver, Sim, ó, eu conheço o chave, setor aí. ó, chave e faca com base, ó, até a pesquisa tá guardada aqui, porque é, baixa tensão. Ah, cadê? Nossa, só quer mostrar essas. Ah, aqui, ó. Sei Você demais, já é isso viu? mesmo. Já vi de Então, perto. O fundo isso é antigo, ó. Aí do usa esse QDG de fusível. madeira. É Isso, bem. era de madeira, isso mesmo. Um quadro de madeira com um vidrinho assim. É, Não, e não não, era pregado nem em poste. Sabe onde que era pregado? Na área da casa. na área de serviço mesmo, na área do Na área fundo. bem na arinha da, porque lá tinha um jardim imenso lá, né? Tipo um Aham, jardim de inverno, mas só que era fora da casa, né? sei Grandão lá, demais. a casa era imensa. Tanto que essa casa ela virou, sabe o quê? Acho que 20 kitnet, só para você ter uma Hum. ideia. Nossa, Derrubaram tudo e construíram uns 20 kitnet lá. que é isso? Pois é, não, mas eu conheço bem. Ah, lá na roça tinha isso aí, até quando eu era moleque. Pois é. Não, e na minha época na roça não tinha era nada. Tinha era É, lamparina, né, de querosene, né? A Deus lamparina de me livre. querosene ou então aquele o lampião, né? Lampião Sei a demais da gás. conta, né? Botijãozinho 3 Aí quilos, conheço demais. você coloca a camisa do lampião, né? A camisa lá do coisa, coloca. É isso mesmo. Ê, moça, na roça lá de noite.
Quando dava de noite, a gente já queria dormir logo, né? Pra já amanhecer e ter a luz, né? Vivi isso aí até lá para os meus 14 anos, sei bem como é que funciona. Pois é, Ô, sempre quando eu professor, ia. Assim. eu gostaria de fazer uma assim, a observação da atividade um foi essa que eu tive, né? Sim, e a outra? Ah, é mesmo? Cadê a outra? Agora, a atividade 2, eu gostaria de fazer algumas observações, por exemplo, se o senhor me permite, Deixa eu pegar. assim, Não, pode fazer. Deixa eu pegar minha análise aqui, que essa é. Se a primeira deu trabalho, não, cadê? eu achei, a 2 foi um pouquinho dificultosa, né? Eu ignorei aquela lista de funcionários da primeira atividade, até mesmo porque a atividade 2 por si, ela Ixi, traz uma lista de funcionários para a gente o usar, arquivo de está colaboradores, corrompido. né? Ah, Então, o que que eu fiz? Eu usei só aquela lista de colaboradores dela mesmo, a, os nomes que a gente tem disponível ali, que são 8 colaboradores, mais o Francisco, que é o da supervisor, né? uhum, E fiz o quê? Eu peguei e o senhor tinha lançado o modelo na planilha Excel, eu aproveitei só aquela primeira linha que o senhor fez, né? E mudei o resto para baixo tudo. Mas eu encaixei, funcionou bem. ah, sim. Não, a ideia é essa. É porque minha análise ali deu BO. Vou ter que fazer tudo de novo. Tá certo. Então, assim, essa segunda linha para baixo, eu modifiquei ela toda na minha tabela do Excel. Uhum, Fiz a disposição de dias e de horas, aproveitando, assim, por exemplo, o que eu quero dizer, do painel de baixa tensão. Painel de baixa tensão, na nossa hum, lista lá, eles têm do painel baixa tensão do 1 até no 11. Só que na planilha Excel é só do 1 até o 5. O hum, que que eu fiz, então? No nosso modelo de orientação, eu coloquei ali, vamos pegar a subestação, disjuntor 1, o Marcos Cândido e o Levi. Coloquei 4 horas com a perímetro número 1, que são dois no perímetro, 1 e 2, né? Da uhum. segunda-feira, das 21 a 1 da manhã. Então, eu especifiquei isso na nossa tabela do Excel e também preenchi lá no documento Word, Entendi. né? Então, assim, na eletrotécnica de distribuição, painel de baixa tensão. Por exemplo, o painel de baixa tensão 5, que é o último que tem lá no Excel. Coloquei Sim. Levi e Vanildo, 3 horas com a perímetro 1, na sexta-feira, da 1 às 4 da manhã. Então, isso Ah, eu fiz na entendi. tabela do Excel e fiz no documento Word também. Inclusive, eu vou tentar Ah, mandar os dois juntos para o senhor ver, sim, se por lá favor. permitir, né? Mas, por Não, não, exemplo, sim, dá no para mandar. documento Word, a gente tem baixa tensão 6, 7, 8 até no 11. Né? Na tabela só tem até o 5. Então, eu preenchi no Word só até o 5, como estava na tabela do Excel. Bom, tem que ver isso aí. Eu não sei como é que vai ficar disposto. Né? E fiz, assim, como não tinha uma observação do Sebastião no documento Word, lá na tabela eu coloquei assim, que é roteiro de visita do supervisor. Fui colocando na linha lá o equipamento e a hora que tem horário que vai coincidir, ele está visitando duas equipes. Sim. Coloquei a hora lá e fiz isso. Né? O problema é que o Excel, ele não salva, por exemplo, assim, no A2, né, ou no A1. Isso aqui vai numa tabelinha grande. Eu pensei assim, pô, vamos imprimir essa tabela no A2, prega na parede ali da sala, o cara vê o turno dele, faz a anotação e vai dar manutenção. Entendi. Né? Então, assim, ficou meio complicadinho, porque Para ficar quebrou muito a visível, ó, tabela. no caso, você tem que vir aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tá aberto aqui. Realmente Né? você vem, quando você vem aqui acho que é layout de página. Isso, layout, quando a gente tenta, se for, por exemplo, assim, exibir o quebra-quebra de página, vai diminuir, vai ficar pequenininho, Hum. né? Se for Aí, e os se tamanhos são. você botou, ela tá na orientação paisagem. Eu mexi do que eu pude aqui, mas mesmo assim ainda Uhum. ficou bem complicado o papel, porque o Excel ele limita o tamanho do papel, né? Sim. O maior que a gente tem seria o ofício, por exemplo, dentro do Ah. Excel, e ele É, não o aumenta ofício eu acho que é mais. o maior, deixa eu ver. Ah,
Então, o É, que que aqui, eu ó. pensei? Assim, na minha Ó, cabeça, cara, né? 21,59 por 35. Isso, isso. Então, assim, como deu muita quebra, eu vou passar o documento Excel e passo o outro PDF para o senhor, que é o meu Word que eu fiz, Tá bom, né? né? Agora, Pode quando a ser. gente for sentar para colocar no papel A2, por exemplo, para deixar lá na sala de descanso, na sala de reunião, aí é a Entendi. impressão. A gente tem que imprimir É, não, separado. aí tinha que dar. Sabe o que que poderia fazer? Aí teria que configurar. Sabe nas plotadoras que imprime em A0, A1, né? Aham, Talvez seria interessante imprimir nessa folha maior, né? Por exemplo, um A3. A3 ele é grande, né? foi o que eu pensei. 3 dá uma folha, talvez colocando, né? Leva numa plotadora, né? E aí coloca nesse papel maior, às vezes até aumentando a letra aqui, né? Dando, por exemplo, que aqui, né, tá menor, né? Tá Aí todo aqui não. calibre 11 aqui. Aí, aí talvez aumentei o zoom aqui da página, ó, deu uma melhora aqui, né? Aham. Não, não, inclusive, se eu não me engano, no Microsoft Project tem essas questões de configuração assim, mais é nele e no Microsoft Visio também tem isso. Não, mas é isso mesmo. É, eu Eu tinha tentei, colocado né? aqui o Marcos Cândido e o Levi, deixa eu ver o que eles fazem, nem lembro mais. O Marcos Cândido e o Levi, quer ver? Ah, aqui em cima, eles são aqui, equipe eletrotécnica, né? Marco Cândido e Levi, Jair e Ivanildo, por exemplo. Aí tem assim, eletrotécnica e automação, Rafael e Jair. Só que teve um detalhe, na hora de cruzar os dados, lá embaixo na planilha Excel, por exemplo, o Marcos Cândido e o Levi, eles trabalharam no disjuntor. Só que na hora de trabalhar no painel de baixa tensão, eu coloquei, por exemplo, o Levi e o Ivanildo. E meti o Marcos lá embaixo, trabalhando com o Paulo no chiller, Uhum. na parte da refrigeração, para casar os horários e, lógico, que aproveitando a capacitação do colaborador, mas assim, casando os horários deles para ficar cheio, para não pegar. Eu tive que quebrar as equipes daquela primeira observação, né? Respeitando cada um, todos eles, né? Todos os 8 têm o curso de eletrotécnica, mas o Isso. Marcos voltou à função de ser, por exemplo, o Paulo é eletrotécnico e mecânico. Por isso o Paulo está lá mexendo no chiller. Aí o Paulo é o Uhum. 01 e o Marcos, nessa hora, é o 02. Né? Entendi. Eu fiz isso. Como Pois o é, igual aqui, Ivanildo. ó, ele faz administração de tarde, né? Aham. Ah, não, ele só fala Esse que faz a administração à distância. é a distância EAD. E Então, a como é distância quer dizer que o horário dele é flexível, né? flexível, Então, ele você pode estar pode no turno, colocar ele qualquer hora, né? qualquer hora. Deixa eu ver o Marcos Cante, deixa eu lembrar que é professor de montagem de painel à tarde. Então, já à tarde ele, né, já não pode. Ocupado. Por isso que ele pegou ali da 21 até as 5 da manhã. Entendi. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Foi o que eu dei conta de extrair do enunciado. Uhum. Não, beleza. Não, vou dar uma olhada aí. Tem mais outra dúvida aí? Não, eu tenho só uma observação, não é dúvida, S- não. s- O nosso livro online, ele está desabilitado. Tá, pera aí. Não, foi bom você falar, viu? O meu, pelo menos o meu, né, dentro o conteúdo do curso está perfeito. Eu cessei, eu li, mas Então quando a gente você não clica aqui, ó, conseguiu aqui, não? quando clica para acessar o livro digital, Ai, peraí, deixa eu aparece olhar assim, aqui. né, aparece para mim o seguinte: o C, gestão de manutenção, está assim, não é possível visualizar este arquivo. Ah, Abra o não, arquivo peraí. ou baixo. Deixa eu ver Ao aqui. clicar aqui Conteúdo na do área. curso. Só que não baixo. Clique para acessar seu livro digital. Vamos ver aqui. Uai, O do senhor apareceu, o meu não está aparecendo. não apareceu? Que O meu, navegador que você está usando aí? eu estou usando o Google normal.
O Chrome, né? É, o Google Chrome. É, não tô conseguindo, assim, Deixa eu porque tentar, lá na nuvem ele tá como... Que eu lembro que eu dei uma olhada, deixa eu que tentar abrir pelo justamente Edge quando eu aqui. faço os planejamentos aqui, aí eu dou uma olhada aqui para ver o... Testa aí para ver se voltou. O Scorm tá tudo ok, né? Eu lembro que Estou tentando abrir no Edge aqui para ver se vai funcionar. Só um minutinho. Uhum. Não, olha aí, pra não ver, porque eu fiquei preocupado agora, que eu falei, uai, pensei que tinha caído. É, tá certinho, gestão da manutenção, igual Não, o pelo meu. Edge também, no meu usuário, não abre. Mas que esquisito, hein? Né? Aparece que não é possível visualizar o arquivo, né? E pede para baixar ou para exibir na área de trabalho, alguma coisa assim, só que não Aqui, ó, baixa, né? você tá vendo essa, por exemplo, no Edge, eu não sei se tem. Aqui no Edge, é porque eu mexo mais nesse, ó. Geralmente tem aqui, ó, extensões, né? Às vezes, se uma extensão está desabilitada, às vezes ele não consegue, porque esse arquivo ele está na nuvem aqui, né? E ele é PDF, tá? Se não me engano, acho que ele é PDF mesmo. Aí ele, às vezes a extensão de visualização dele não está habilitada. Ó, aqui o meu está habilitado aqui. Às vezes pode ser um Você está falando, por problema. exemplo, a extensão do Acrobat? É a extensão que fica incorporada no próprio navegador. Talvez ela esteja com um problema. Aqui, por exemplo, as Quer ver? Ó, minhas, coloca assim, sei lá, coloca qualquer assunto aí. É automação ETEC, ETC Brasil. Que aí vai aparecer e põe PDF, né? Porque aí vai aparecer um. Se você não conseguir visualizar, então pode ser um problema na extensão dele aí. eu vou dar uma observada então nisso aqui. Qualquer coisa eu comento com o senhor depois. Uhum. Que aí você faz, ó, você vem aqui assim, ó, aí você vai aqui, tech, ó, igual aqui, ó, programação, instrumentação e controle. E na hora que você carrega, aí a extensão que está aqui no pano de fundo aqui do navegador, eu sei que antigamente a extensão do Chrome aqui era nativa aqui. Aí eu sei que a Adobe fez uma parceria aqui. Eu sei que nos Uhum. outros navegadores até pede. Aí às vezes, ó, tá vendo? Porque esse ETEC Brasil ele é gratuito, né? Eu tenho algumas apostilas desse ETEC Brasil. Pois é, depois vê se você consegue visualizar. Que se você não conseguir, provavelmente, a única coisa que eu estou pensando aqui é, por exemplo, quando você abre um arquivo em PDF. Ele abre em algum navegador ou ele abre no, No no, PDF. no, no PDF mesmo, né? No PDF mesmo, no Adobe Então Chrome. pode ser um problema na extensão, viu? Pode Eu ser. Eu vou estou dar uma olhada chutando nisso aqui. aqui. Dá uma olhada lá nessa questão aí de extensão. Aham, é porque a minha já abre no Reader mesmo, no Adobe Reader, né? Ah, De sim. forma automática. No meu aqui eu coloco para abrir em tudo quanto é navegador. Por isso que eu tenho um monte de navegador aqui, ó. Tem um tal de Wolf, não sei o quê. Tem esse daqui, desse do Leão aqui, que eu esqueci até o nome dele. Tem esse Vivaldi aqui, Ópera O Opera o GX. pessoal tenta fazer com que eu use ele tem tempo, mas eu não uso, não.
Pois não, eu, Então, eu tenho esse tanto de navegador aqui, porque se um der ruim, né, você vai no nós outro, não né? pode deixar você aluno na chapada. Tá Essa é a minha certo. prioridade. Então, o navegador aqui, eu já tenho um tablet aqui. Se o computador aqui der problema, eu já aciono o notebook. Se o notebook der problema, eu já aciono o tablet. O negócio, ficar sem aula, você não vai ficar, não. Ficar Amém. sem atendimento, você não fica, não, né? Então é isso. Aí a gente tem que priorizar, né, o nosso cliente aqui, né? Porque eu sei que não é fácil, não só questões aí, né, de pagamento, mas questões também de você ter tempo, né, para realizar. É igual eu lá, corto um dobrado aí, ó. Quando eu chego em casa, ainda dou uma estudada lá no meu curso. Sábado e domingo eu tô lá, pesando a mente lá, fazendo as tarefas, lendo os livros lá, né? É bem isso mesmo, pessoal. Bem isso mesmo. A gente tem que fazer assim. Beleza? Não foi bom você ter falado aí desse problema. Pode ser que o problema seja na extensão. Eu Então vou, aqui, eu vou pelo menos tá observar tudo isso aqui. ok. Aham. Mas aquela história, né? O que aparece na minha máquina pode ser que não apareça na sua, né? Tá certo, professor. Então é isso, Paulo, né? Então lembra, ó, lembra que de 1/7 até o dia 18, e aí vão voltar a ter aula só No dia 21, né, que começa a outra unidade. aí, ó, já no dia 23 é a primeira aula de instalações do CEP, tá? Sim, senhor. Estaremos juntos. Beleza? Beleza. Então é isso, Paulo. Pessoal, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Eu também, né? Aqui, né? E, e bom descanso, né? Que agora vai ter um descansinho. Aproveita, Não, não, descansa, descansar um estuda. pouco, né? Deus abençoe. Precisa, né? Descansar um pouquinho. Não, se bem que, como tu diz, antes eu dava aula presencial, rapaz, aula presencial, e aí era obra. Mexia com obra, aí você ficava o tempo inteiro, para cima e para baixo. Aí na época, quando eu comecei, eu não tinha carteira, moço do céu. Aí sempre tinha que arrumar um motorista, e depois que eu tirei, aí a coisa melhorou, mas era para cima e para baixo. Credo. Visita a obra aqui, visita a obra ali, Fácil, não. e Fácil de assim jeito vai. nenhum. Agora tá mais tranquilo. Tá certo. Não, coisa boa, coisa boa. Beleza? Vou parar aqui Beleza, a pessoal. gravação, fica com Deus, tá? O senhor E também até fique a com nossa ele. próxima web aula aí. Até a Envia nossa lá próxima. que até sexta-feira eu tô moendo 12 aqui. Tô corrigindo as coisas, tudinho. Então, tá certo, então. Eu vou enviar para o senhor o que eu já fiz, porque realmente eu já fiz a 1 e a 2 e dei a primeira participação no fórum, né? Eu já Uhum. encaminho para o senhor para ficar bacana. Sim, Tá ok, então, professor. Muito obrigado, um grande abraço, bom descanso. Jesus abençoe. com Deus, viu? Deus também. Até Vou a próxima. renderizar aqui. E eu fico aguardando na nossa aula de vídeo aulas. Tá bom. Um abraço, até mais. Até mais, viu?